Opa, boa tarde, agora valendo. Estamos aqui ao vivo em Hadash Marketing Criativo, aqui direto da Hadash, para a nossa 23ª live. Deixa eu inclusive botar aqui no comentário. 23ª live da retransformação digital. Essa live é com Alexandre Cavalcante, tá? Alexandre Cavalcante, que assim, gente, dispensa apresentações, um grande amigo que eu tive o prazer de conhecer, através de um outro grande amigo, contar isso aqui. E o Alexandre tem uma carreira brilhante aí no setor de aviação aérea, tá? Aviação comercial, aviação aérea é terrível, né? Aviação comercial, transportes aéreos, tanto de passageiros e de cargas agora, e ele vai contar a experiência para vocês, tá? E vamos falar dessa retransformação, das alternativas, de construção de carreira, tudo isso. Antes de mais nada, só lembrando que nossas lives estão, todas as outras 22 lives já estão no nosso canal no YouTube, né? Hadash Marketing Criativo no YouTube, todas as 22 lives estão lá. E também os melhores trechos, as maiores sacadas, aquela dica fundamental, aquilo que a gente acha que pode fazer diferença, você encontra aqui no Instagram da Hadash. Tá? No Instagram da Hadash, aqui no Instagram, no perfil da Hadash aqui no Instagram, tem as sacadas das lives que já levam para o IGTV, e lá tem toda a live. E também essa live fica 24 horas no ar. Entrou aí o Léo Lorena, Léozinho, tô te devendo sua proposta, você vai receber. Dazinho também entrou, Guidius entrou aqui, o Alexandre, a Patrícia Pedroso, Paty, estamos cuidando das suas coisas, pode ficar tranquila. A Hadash está em home office, mas ela está a franco vapor, gente. E bom, eu vou trazer aqui logo o meu convidado, o Eli Pacheco, falou que não perdia por nada essa live, a Amélia também entrando agora. A Paty já deu um ok, Ayrton Júnior, seguros, bom te ver, Ayrton. Então vamos trazer o Alexandre, e aí a gente já começa o papo, vocês vão ver que ele é um cara super bom humor, super divertido. Vamos lá. E muita inteligência e muita informação para vocês. Alexandre Cavalcante, da Atlas Air, nada mais, nada menos que a maior empresa de transporte de cargas aéreas do mundo. Fala, Ale. Tudo bom? Oi, Fernando. Boa tarde. Me escuta bem? Tá ótimo, tá ótimo. Obrigado pelo convite. Fico muito lisonjeado aí pelo convite. E vai ser ótimo a gente bater esse papo aí sobre aviação, né, de uma forma geral, sobre as coisas que estão acontecendo atualmente no mercado. Sobre esse estou à tua momento, disposição, né? Nesse momento crítico, né, que vivemos. Bem crítico. Hoje, inclusive, às 18 horas, eu vi que vai ter uma live também com o Cleiton Armelin, lá da CVC Corp, diretor da CVC, sobre a retomada do turismo, né? Espero também que seja sucesso. Tá aí o Léo falando que está ansioso aqui pelo papo. Bastante gente, a Larissa também entrou, a Juju, bastante gente aqui para assistir. Daqui a pouco começa a entrar mais pessoas. A live vai acontecendo, é normal esse fluxo. Em casa, todo mundo saudável, tudo bem? Por aqui, graças a Deus, tudo tranquilo, né? Respeitando aí as regras de isolamento, apesar de que a empresa para a qual eu trabalho, né, a Atlas Air, ela não parou, né? Muito pelo contrário, a gente vai dar sequência a esse assunto aí no nosso bate-papo, mas por recomendação, tanto da direção da empresa, quanto por recomendação geral, pela idade, eu estou ficando em home office, coordenando as operações desde o escritório aqui, que é a minha sala de casa. Ah, certo. Você sentia, né, Alexandre? Rapaz, 6.0, mas a saúde é de 5.9. A saúde é de 5.9. Não, mas eu confesso que você está bem. Estive com você a última vez que você veio aqui para Fortaleza, a gente almoçou juntos até, foi um papo bem agradável, mas você está bem, não dá para reclamar não, está com saúde, está trabalhando, está crescendo,
Você saiu de uma empresa internacional para outra, uma pessoa que consegue se recolocar da forma que você se recoloca no mercado, com agilidade, sempre procurado, não é para qualquer um. E até assim, eu conheci você, Ale, acho que você que sabe talvez o ano melhor, se é 2008, 2009. Eu sei que foi quando 2008. 2008, né? Quando a Delta instalou a operação dela aqui no Ceará, em Fortaleza, com aqueles voos, acho que eram. Começou com 3, depois ficou 1, foi mudando voos para Atlanta direto, né, nos Estados Unidos, e Exatamente. conectando o mundo inteiro. Quem nos apresentou foi o Arley, grande amigo nosso em comum. Sim. O Arley, que é master franqueado aqui da CVC no Ceará. E assim, você já tem 27 anos de carreira aí na aviação comercial. Como é que faz para tanto tempo assim, trabalhando num segmento tão importante? Conta um pouco para a gente como começou e como é que consegue ir de uma para outra, trabalhar, se colocar. Porque a gente sabe que é um setor difícil e é um setor que ele sempre passa, quando vem as crises, balança, né? A gente já teve aqui companhias como Varig, super importante no mundo, e talvez uma das maiores empresas brasileiras não existe mais. A Avianca decretou aí a concordata recentemente. No mundo, outras empresas também de outros países, mesmo dos Estados Unidos, a Panam, outras empresas já quebraram. Sempre que vem uma crise, ou mexe com dólar, ou mexe com petróleo, ou mexe com alguma dessas variáveis aí, elas balançam o setor aéreo, né? Exatamente. E aí, como é que consegue se manter aí no topo? Bom, Fernando, vou começar falando um pouquinho lá do meu background atrás, que você comentou aí, né? O meu primeiro emprego foi a Soletur, foi uma escola para mim, né? Foi a maior operadora de turismo do Brasil, da América do Sul, nos áureos tempos, e lá eu posso dizer que eu me criei como gente lá dentro da Soletur, fiz grandes amigos e obtive um conhecimento muito grande, não só do Brasil, mas como do mundo, né? Tive a oportunidade de viajar pelo mundo afora, levando brasileiros para todas as partes do mundo, adquirindo muito conhecimento e ao mesmo tempo, adquiri uma paixão por viagens, né? Então, acho que a minha ida do turismo para a aviação tem tudo a ver, né? Porque quando surgiu a oportunidade de entrar para a aviação, eu me identifiquei de imediato, né? Por ser uma atividade correlata, né? Correlata. Totalmente diferente, mas é correlata. Enfim, e até a maneira como aconteceu foi inusitada, né? Acho que eu comentei isso contigo num outro bate-papo nosso, eu estava num avião da Varig, nossa querida Varig, né? E num dia 24 de dezembro, né? Um dia triste para se viajar, o avião estava bem vazio, isso em 1991. E foram 10 horas de voo e nesse voo eu sentei próximo a uma pessoa, um americano que era da United Airlines, estava responsável pela implantação da United no Brasil, exatamente adquirindo as rotas da Panam, que você citou aí, né, que foi uma grande também, uma monstra na aviação e que faliu, né, em dezembro de 91 e em janeiro de 92 a United Airlines assumiu as rotas da Panam na América do Sul, ela comprou as rotas. Foi nessa que eu entrei na aviação e nunca mais saí. Aviação, assim, nós aqui no jargão da aviação chamamos que é uma cachaça, né? Quando você entra, você não consegue mais sair. É uma paixão, é uma coisa... já foi muito mais glamourosa, obviamente, né? Mas ainda, para quem tem a paixão pelo setor, ainda é uma coisa glamourosa. A aviação é uma coisa fantástica, é uma área que eu me identifico bastante. E a minha trajetória foi dessa forma. Eu fui convidado para entrar numa empresa, eu não tinha nenhuma experiência em aviação, e logo me deram um cargo de chefia, né, de supervisão. Eu encarei com todas as minhas forças e consegui, com dificuldade no começo, mas consegui me impor, né, e rapidamente assimilar
a questão de como gerenciar, né, uma empresa aérea. E a United ela veio muito forte, né, nos anos 90 no Brasil. Ela entrou Nessa forte época você morava onde? São Paulo ou Rio? Não, nessa época eu morava ainda no Rio de Janeiro, né? Eu sou carioca, mas já andei aí por um pouco aí por aí afora, mas nessa época ainda estava no Rio. E lá na United eu fiquei, os 11 anos que eu fiquei na United foram todos no aeroporto do Galeão, até, até o 2003, quando houve uma redução de pessoal e eu entrei nessa redução. Até o critério utilizado na época foi a idade, né? Eles deram preferência a dispensar as pessoas que eram mais jovens. Naquela época eu ainda era jovem, né? O- Ei, Ale, é engraçado, nos anos 90 o Galeão era ainda um aeroporto também muito importante, né? Sim, O Rio sim. de Janeiro tinha uma importância até os anos 90 muito grande no cenário nacional e de lá para cá perdeu muito, né? Muito grande e perdeu muito. O Rio foi aos pouquinhos, né, sendo despedaçado, né, fatiado e várias empresas internacionais foram saindo e só foi diminuindo, diminuindo, diminuindo e também gestões ruins lá da Infraero, né, que também não ajudaram muito, né? Então, hoje o aeroporto está privatizado, eu não sei, eu sei que está com muito pouco movimento, né? Agora, na época da pandemia, não podemos nem comentar isso, né? É. Mas antes da pandemia já tinha dado uma caída grande, mas com uma administração privada. Aí Então, a tendência aí talvez seja melhorar. Engraçado que você falou que você viajou, você estava fazendo uma viagem dia 24 de dezembro pela Soletour, porque eu, quando vim aqui para o Ceará a primeira vez, eu vim num dia 24 de dezembro, num voo da Transbrasil, da madrugada. Como eu sou judeu, né? O Natal não é assim uma data tão importante no judaísmo, né? Na verdade, não está no calendário judaico acabou de praticamente. entrar uma querida amiga aí, a Janete Cirilo, dá um alô para ela aí, sem dúvida uma das melhores funcionárias, colegas, querida amiga de trabalho da United Airlines que eu tive nessa trajetória. Aí ela fala, meu superba predileto. E eu viajei naquele voo que era do Correio, da Transbrasil, sabe? Aquele voo que levava as cartas, era de madrugada. Transbrasil, na época que o Arley, inclusive, chegou, era gerente, virou diretor, e depois foi para CVC, mais uma marca, mais uma empresa do setor aéreo que quebrou, né? Que faliu, a Transbrasil. Exatamente, Junto com a exatamente, Soletour, início dos anos exatamente. 2000. Bem, acho que elas tinham uma operação muito forte, as duas juntas, né? Porque Uhum. foi uma e foi a outra também, infelizmente. Não é fácil Não trabalhar é no setor fácil. aéreo, né? Não é fácil, não é fácil. É assim, a gente vai entrar nessa questão aí depois, eu tenho certeza que você vai perguntar, mas ao mesmo tempo que é uma área fascinante, né? É uma área extremamente estressante, né? E sensível, porque você trabalha com pessoas e você sabe, você é um cara viajado, né? O ambiente de aeroporto é um ambiente estressado, né? Por si só. Né? Você imagina Perder avião, aquele aquele saguão estresse. lotado, né? Aquela véspera de feriado, os voos lotados, as pessoas todas querendo atenção. E aí tem os problemas que as empresas aéreas enfrentam, né? Muitos por culpa própria, né? Que seria o overbooking, enfim, e vários outros fatores, né? Você pega uma véspera de feriado, o passageiro não consegue chegar no aeroporto porque pegou um engarrafamento, e aí chega lá, o avião acabou de fechar o atendimento, você tem que explicar ao cliente que não dá mais para ele embarcar nesse voo, e, e aí o cara, né, parece com três criancinhas chorando, papai, nós não vamos mais para Disney. Então você tem que ser um pouco de tudo, né? Um pouco de gerenciar a situação, tem que ser psicólogo, tem que ser advogado, enfim. Tem É que ter fascinante por empatia, né? todo. Exatamente. E a situação se agrava quando existem os cancelamentos, né? Que toda empresa aérea está suposta a isso, e não há uma empresa aérea no mundo que não cancele voos, né? Faz parte do processo. Tem até Quando a questão cancela, climática, né? Às é, vezes o clima cancela o voo, né?
Não só pelo clima, né? É uma máquina também, né, Fernando? E uma máquina complexa, apesar de super, super segura, ela é super complexa. Um parafusinho que deu um problema deixa um avião no chão. E às vezes, muitas vezes as pessoas não entendem isso. Então, isso tudo faz parte do jogo de cintura, né, que a gente tem que ter trabalhando nesse meio. Não é fácil mesmo, não. E no teu caso, assim, eu queria que você contasse, você contou esse episódio, você estava num voo, você estava indo para os Estados Unidos, levando um grupo para fazer aquela viagem no meio oeste, né, americano, Sim. e aí sentou um diretor da United do seu lado. Ele era americano? Ele era americano de origem mexicana, e como eu falo fluentemente os dois idiomas, tanto o inglês americano, fluente, como o espanhol, a gente revezou. A gente começou a falar em inglês, fluente, depois ele falou que era mexicano, eu dei um olá em espanhol e passamos para o espanhol e 10 horas de voo ficamos praticamente amigos, né? E ele me deu um cartão, falou, olha, gostei muito do teu perfil, tal, quando você voltar para o Brasil, me procura, eu vou estar no hotel, o antigo Meridian de Copacabana, que hoje acho que é Hilton, o que fica ali eram 5 estrelas ali na beira da praia, na divisa de Copacabana com o Leme, você deve conhecer ele na Princesa Isabel, e ali estava sendo o central de recrutamento. E quando eu voltei, eu o procurei, e depois que eu encontrei com ele no hotel, 3 dias depois, eu já estava empregado na United Airlines. Sim, é esse ponto que eu quero tocar para as pessoas até que estão assistindo a gente agora, ao vivo, depois fica a live aí, as pessoas vão assistir. Hoje a Hadash, a nossa agência, inclusive, tem uma conta que é do CNA, que é aquele CNA, o curso de inglês. Sei. E assim, você era guia turístico. Você passou para ser supervisor de operações do aeroporto da United. Você mudou de carreira e você mesmo disse que são atividades correlatas, mas você não trabalhava numa companhia aérea, você era guia de turismo. Sim. Ou seja, foi a tua fluência em inglês e em espanhol, me parece que foram muito determinantes para você conseguir essa virada e começar essa carreira. Sem dúvida nenhuma, Fernando. A gente já até conversou isso outro dia, né? Eu não tenho nenhuma dúvida em relação a isso, e aí eu vou expandir esse meu pensamento para nível geral, mas é fundamental hoje em dia a pessoa falar pelo menos um idioma. E quando se fala pelo menos um idioma, o primeiro seria o inglês, né? Até mesmo pelos próprios termos que usamos aqui em outros países, né? Termos da web, termos de trabalho. Frequentemente a gente utiliza o idioma inglês. E, obviamente, se você é um recrutador, né? Fernando é um recrutador. Tem 2 candidatos, os 2 são bons. Um fala inglês e o outro não fala. Você trabalhando com marketing, o próprio nome marketing, né? Já é uma palavra em inglês. Quem você vai escolher? A chance é grande, não estou dizendo que seja um fator determinante, né? O outro cara pode ser melhor, mas existe uma chance grande de você contratar o cara que fala, né? Você vai ter mais facilidade. E no meu meio, tanto turismo como aviação, é meio que imprescindível. Quando eu entrei na Soletur, a Soletur já era grande, mas só fazia Brasil e América do Sul. Então, qualquer portunhol enrolado dava para quebrar o galho. Quando eu entrei, o dono da empresa estava prestes a lançar um roteiro Estados Unidos. Era a menina dos olhos dele, como assim foi. Obviamente que era obrigatório falar inglês, era uma discussão dentro dos Estados Unidos. Naquela época não tinha essa facilidade de internet, de WhatsApp, nem celular tinha. Então a gente tinha que se virar lá sozinho. Chegava no aeroporto, recebia uma maleta com cheques, com dinheiro e se vira. É você e o teu grupo lá nos Estados Unidos. Então, não podia mandar uma pessoa que não falasse o idioma, era fundamental. E isso vale até hoje. Quantas pessoas me procuram hoje pedindo, posso enviar um currículo e tal? Beleza, estou sempre disposto a receber. Quando o cara não fala inglês, a chance dele diminui em 80%. Essa é uma realidade. Se fala mais de um idioma, aumenta mais ainda a tua chance. Perfeito. Quer dizer, então, como a gente falou, o inglês ali foi fundamental, porque você não tinha
experiência na área, você tinha alguma formação específica que poderia contribuir ou a língua e a vivência de viagens é que foram os primeiros fatores, atributos aí? Exatamente. Tá vendo? Ó, tem uma pessoa aí, que deve ser dos seus contatos, né, o João Carlos, dizendo que recentemente, né, o voo dele foi cancelado e foi muito constrangedor. É super chato, né? Eu já tive, como eu, do lado da empresa aérea, né, já tive que lidar com essa situação inúmeras vezes. É super constrangedor, realmente. É super chato. Ele está corretíssimo. Mas é chato para nós também, que estamos do lado de cá, porque a gente não quer que o passageiro fique, né? Você quer que o passageiro vá, que o voo não cancele, mas tem horas que você não tem como segurar a situação, né? Então, você tem que contornar da melhor forma possível. Nem sempre as empresas contornam de uma forma positiva, né? Infelizmente, existem maneiras e maneiras de se tratar os problemas, né? Hoje o setor de gerenciamento de crise, até por conta da comunicação, da internet, onde as reputações demoram mais para ser construídas e mais rapidamente, às vezes, até destruídas, essa questão do gerenciamento de crise está ganhando uma importância ainda maior. Mas no caso nesse caso atual da pandemia, a coisa foi um pouco mais bem compreendida por todo mundo, né? Porque não tinha alternativa. Ó, no caso, ele está falando, a suspeita era de Covid-19, ele mesmo estava doente, ó, ele estava dizendo. Ele tá relatando aqui que a esposa dele chorou. O João é um grande É, parceiro, a é uma empresa dele cuida. situação terrível. Eu sei disso, eu sou passageiro também quando viajo, já tive situação de cancelar o meu voo em que eu era passageiro, e realmente é muito chato, né? Aí Mas, você foi da United, você foi para da Delta, United, né? eu saí da United e aí depois de um ano e pouco, quase 2 anos, surgiu a Delta. Que é A a Delta, maior empresa de aviação de passageiros do mundo, não é isso? isso, nessa época era e ficou um bom tempo, né, em primeiro lugar, e a Delta é uma empresa espetacular, eu tenho um amor especial pela Delta, foi a empresa que mais me marcou, né, nesses anos de aviação. E foi muito bom, porque na Delta eu entrei também como supervisor, mas logo em seguida eu fui promovido, né? E eu continuava no Galeão, no comecinho, e o gerente ficava em São Paulo, em Guarulhos, né? E o gerente acabou se tornando um grande amigo meu. Inclusive, hoje, coincidentemente, ele mora aí, em Fortaleza, trabalha na Fraport, aí, na concessionária que administra o aeroporto de Fortaleza. E eles me deram uma oportunidade muito grande, né? Logo 1 ano e meio, 2 anos depois que eu entrei na Delta, surgiu a oportunidade da Delta. A Delta resolveu entrar no Nordeste do Brasil, Norte e Nordeste, como você bem sabe. E ela abriu 3 bases simultâneas, né? Com 2 bases no mesmo dia e uma 2 dias depois. Manaus, Recife e Fortaleza. E simplesmente eu passei de supervisão de uma base, Galeão, para gerência de 3 bases no Nordeste. Eles me deram a gerência das 3 bases. E na cabeça do estrangeiro, né? É tudo lá para o norte, né? Só que você sabe que Manaus, a distância de Manaus para Fortaleza é quase a mesma de Fortaleza para o Rio. É muito distante. Exatamente. Além de ter pouquíssimo voo, né? Na época, então, era bem pior. Então, eu acabei optando, quer dizer, com o acordo da empresa, né, de morar em Fortaleza. Foi aí que a gente acabou se conhecendo, porque eu falei, olha, eu vou morar então em Fortaleza, claro, por minha vontade pessoal, porque é uma cidade que eu tenho uma paixão enorme, mas, assim, geograficamente eu ficaria equidistante entre Recife e Manaus. Claro que eu faria, né? E foi bom, foi ótima essa experiência. Fiz grandes amigos aí, além de você, vários outros grandes amigos. Sempre que eu posso, eu vou a Fortaleza. E foi uma experiência muito boa, me deu uma base profissional enorme, né? Gerenciar 3 bases ao mesmo tempo. Infelizmente, a Delta acabou optando por não ficar, né? Primeiro ela fechou Recife, que foi uma base que não deu certo. Inclusive, o voo, não sei se você lembra, quando nós inauguramos o voo da Delta, ele era um triangular. Ele fazia
Atlanta, Recife, Recife, Fortaleza, Fortaleza, Atlanta. Lembro. Então, o voo só era non-stop para o pessoal do Ceará na ida. Isso. Na volta, ele fazia uma parada em Recife. Verdade. E ao contrário para os pernambucanos. Na ida era com um stop em Fortaleza e na volta era non-stop para Recife. Então, sempre tinha reclamação. Ah, o voo tem que ser direto, que não sei o quê. Né? Então, e não teve assim O que falta o para. resultado esperado. O que você Olha, acha que falta? É promoção? Porque eu assim, não. o cearense, o pernambucano, ele quer ter muitos voos direto para os Estados Unidos. Hoje, pela Latam, pela Gol, pela Avianca, ele quer ter. Mas esses voos precisam dar lucro para a empresa aérea, né? Então eles precisam saírem lotados, precisa ter passageiro. Não tem frequência diária para isso, né? Pois é, eu na época eu cheguei à conclusão de que não existe, primeiro, existe uma cultura, né, uma cultura do passageiro, do cliente nordestino, de uma forma geral, norte e nordeste, de já pegar uma conexão para Rio e São Paulo e partir de Rio e São Paulo. Existe essa cultura. Obviamente que você bota um voo non-stop lá, é uma coisa ótima, né? Mas não sei por que não foi por falta de promoção, não pegou. Eu acredito que não tenha a quantidade de passageiros suficiente para sustentar uma empresa internacional, porque o custo operacional é altíssimo, né? Altíssimo para se operar uma empresa aérea em qualquer lugar, né? Está... Você que trabalha com essa operação, conta um segredo para a gente. Porque a operação da Delta também não era diária, era terças e quintas, se eu não me engano, 3 voos por semana, terça e quinta e sábado, não tinha voo todo dia, né? Não. Mas o que é mais fácil na administração de vocês, do aéreo? Você ter uma frequência que ela é diária, sempre o mesmo horário, o mesmo voo, ou essa intercalada, por exemplo, porque o mercado não absorve uma frequência diária? Sem dúvida nenhuma, o fato de ser diário é um passo à frente. Não tem nenhuma dúvida. Isso em qualquer lugar, em qualquer empresa aérea, em qualquer lugar do mundo. Por quê? Você, quando vai buscar lá o teu voo, seja num agente de viagem ou seja por conta própria, né, na internet, quando você faz uma busca pelas suas datas de viagem, obviamente o computador automaticamente vai te dar a resposta do non-stop, do diário, porque vai ter que coincidir exatamente o dia que opera, né, naquela empresa que não opera todos os dias, para você poder finalizar a tua viagem. Então, isso você perde muita venda nisso aí. Muita gente, não dá, porque só opera 3 dias na semana, eu quero voltar no domingo, ela só volta no sábado, então o cara prefere ir para Rio, para São Paulo, que tem diários, né? Então, esse é um fator fundamental. Sem dúvida nenhuma, para ter sucesso, na minha opinião, tem que ser diário. E para ser diário, você tem que ter uma Tem que ter clientela, mercado. um load factor, né? Um fator de ocupação grande. O Eli aqui falou até do break-even point, né? O ponto de equilíbrio, né? Do voo é o quê? 70%? Qual é o break-even de um avião? Depende, né? Essa resposta Tem tarifário, né? Tem tarifa diferente. Depende da tarifa. Você, por exemplo, uma empresa que tenha 3 classes, tá? Primeira, vamos colocar 2 classes, que é a maioria hoje, né? Uma executiva e uma econômica. Se você tiver o avião lotado na classe econômica, em época de temporada, que as tarifas são todas promocionais, tá? A grande maioria dos passageiros promocionais, e não tiver nenhum passageiro na classe executiva, provavelmente esse avião não chega nem ao break-even, mesmo estando lotado atrás. Então, o que dá o break-even são as tarifas mais caras, que são na econômica, aquela que a gente chama de Yankee, a Y, que é a tarifa cheia, né? E as tarifas premium, né? Que é a executiva, primeira classe. Hoje tem as econômicas, né? Que chamam de premium economy, a maioria das empresas internacionais tem, que é uma econômica mais espaçosa, né? Com serviço um pouquinho diferenciado, com uma cortininha para separar, enfim. O break-even é esse. Na Delta, eu me lembro que era assim, no promédio, era 70% para chegar ao break-even. 65% a 70%. Então, você imagina, você tem que estar com acima de 70% da ocupação para começar a pensar em lucro.
Entendi. Da Delta, depois você foi para a Etihad. Da Delta, eu fui para Etihad, fui seduzido, né? Eu saí da Delta por conta própria, tinha tudo para ficar por lá, me aposentar, mas como eu sou um cara inquieto e recebi uma proposta incrível da Etihad, né? Fui para Abu Dhabi 2 vezes, a convite deles, entrevistei e consegui entrar na equipe que formou a primeira turma, né, de funcionários na Etihad. A Etihad operou em Guarulhos, né? Foi quando eu saí em definitivo do Rio. Eu já tinha morado no Nordeste, como a gente já comentou, tinha regressado ao Rio de Janeiro pela Delta, e aí apareceu a Etihad, aí eu me mudei para São Paulo e aqui estou até hoje, no estado de São Paulo, né? Hoje não estou mais na capital, vamos chegar lá. E a Etihad foi assim, foi amor e ódio. Porque é uma empresa assim, espetacular, com aquele glamour que não existia, que a gente não via há muito tempo, né? 3 classes, as comissárias são impecavelmente bem vestidas, bem arrumadas, o padrão de exigência altíssimo, a gente era obrigado a trabalhar com a roupa totalmente. Não podia ter um vinco na roupa, nada, super bem passada. As moças tinham que usar maquiagem exigida por eles, no padrão deles. Era bem interessante, assim, uma cultura diferente. E aí vieram para São Paulo operando voos para Abu Dhabi, né? Um voo bem longo, né? Um voo de 13 horas e 40 minutos, com aviões de grande porte. E ela rapidamente fez sucesso e começou a encher, né? Começou a incomodar a irmã dela, que é a Emirates, né? Na verdade, as duas são do mesmo país, né? A Emirates é de Dubai e a Etihad é de Abu Dhabi, que é a capital do país, dos Emirados Árabes. Isso. E, bom, eu fiquei lá 3 anos em alguns meses, né? E aí eles fizeram uma redução de pessoal. Não ficou bem claro, né, o motivo, porque logo depois, primeiro me dispensaram, eu e mais algumas pessoas, e depois, no final do mesmo ano, eles terminaram as operações e fecharam. E aí todo mundo foi demitido. E o que chegou para nós é que houve um acordo de cavalheiros entre a Emirates e a Etihad, porque como são do mesmo país e operam no mundo inteiro, fizeram um acordo para que a Emirates ficasse com o mercado de São Paulo e, em troca, a Emirates daria um outro mercado, sairia de um outro mercado lá na Ásia, em algum lugar, para deixar a Etihad seria uma troca, um acordo de cavalheiros. Isso é o que chegou para mim. Mas, porque eles pararam de voar com os aviões lotados. Né? Estou falando de aviões de 370 passageiros. Era lotado todos os dias. Quer dizer, não era um problema nem da operação. Agora, você mencionou aí, eu vou juntar aqui preparei um roteiro, juntar uma pergunta, mas já, porque como você vai falar também da Atlas Air que você está hoje, que é um outro negócio, a gente vai falar já já, mas como você falou que foi uma questão de amor e ódio, e você tinha até planos assim, do conforto que você estava, pelo amor que você tinha a Delta. Você estava planejando, podia encerrar sua carreira, se aposentar na Delta. Você gostava de trabalhar lá, já tinha trabalhado na United, fala inglês super fluente, parece um americano mesmo, e já tem todo esse conhecimento. Você foi seduzido para trabalhar na Etihad, primeiro, porque você estava vendo que era uma empresa moderna, com aviões super novos, como você falou, 370 passageiros, e acredito também o salário, que também conta, devia ser mais atraente em princípio, você vai dizer. Só que você terminou ruim não só pelo desligamento, mas pelo tratamento. Então eu quero que você fale um pouco sobre isso e as diferenças de trabalhar em termos de oportunidade, tratamento, hierarquia, salário, numa multinacional da aviação americana e numa asiática aí do Emirados Árabes Unidos, como é a Etihad. Sem dúvida, o salário, né? Eles pagam, eles vieram para o Brasil pagando um salário muito acima da média, né? Então, todos o grupo de managers e supervisores e gerentes, né,
da Etihad no Brasil, que eram muitos, todos tinham o melhor salário Do desses setor. cargos do setor, né? Então, todo mundo invejava a gente, queria trabalhar na Etihad, porque realmente era um salário, assim, na época eu me lembro de ter falado com o meu diretor da Delta, eu falei, que é muito amigo meu até hoje, o Victor, falei, Victor, eu não tenho como ficar na Delta se vocês não me derem pelo menos aí uns 20% de aumento, e era muito mais do que eu ia ganhar na Etihad. E ele falou, você sabe que os americanos não dão 20% de aumento para ninguém. Aí ele falou assim, o máximo que a gente pode conseguir para você é 1%. Aí eu falei, tá. Aí eu falei, tá bom, então eu agradeço, tal, tá aqui minha carta de demissão, e fui. Realmente, o salário foi um fator preponderante, mas foi também o desafio, sabe, Fernando? Você falou lá no começo, né, o que segura a gente esse tempo todo. É o desafio, né, é a vontade de descobrir novos horizontes, né? E eu gosto muito de desafios, sempre gostei, nunca tive medo de encarar nada, tanto é que eu fui lá para Abu Dhabi. Foi uma experiência muito boa. Quando eu falei a questão do amor e ódio, é porque é muito diferente o tratamento, né, deles com os funcionários, né? Em maneira geral, né, a cultura não. Eu tenho uma grande admiração pelo povo árabe, tenho vários amigos, né, árabes não é uma crítica em relação ao a cultura, e sim apenas a identificação de uma cultura diferente, né? Eles têm uma maneira diferente de tratar e a gente não está acostumado com isso. E uma outra coisa que eu identifiquei é que os Emirados, né, é um país composto por 7 pequenos emirados, como já diz o nome, que fica ali incrustado ali no Oriente Médio, com pouca população, e a grande maioria, né, vamos dizer, mais de 90% da população, são da família real, tá? Então, dinheiro não é problema para eles. E eles não têm material humano para trabalhar. Então, a grande massa de trabalhadores que vivem em Abu Dhabi são da Índia, do Paquistão, né? E das Filipinas e da Tailândia, né? Países ali próximos, né? Principalmente Paquistão e Índia, que são povos subservientes, né? Eles têm já essa cultura de baixar a cabeça e tal. E eles acho que bateram de frente com isso, com essa cultura aqui no Brasil, né? O brasileiro não está acostumado com isso. Então, isso foi um fator que eu acho que prejudicou um pouco a estadia deles aqui. Pra você ter uma ideia, um diretorzão da Etihad, quando veio aqui para São Paulo, antes do voo inaugurar, para conversar com o diretor de operações em Guarulhos sobre a rota, ele não chegou pedindo, né? Olha, por favor, a gente da Etihad, a gente veio pedir aqui, a gente quer operar a nossa frequência nos dias tais e tais, nas horas tais e tais. Não, ele chegou batendo na mesa do cara e exigindo a frequência. Foi aí que o primeiro problema da Etihad começou aí. Desde esse dia, a gente foi retaliado pela diretoria de operações de Guarulhos. Falou, não, esses caras não vão chegar aqui batendo na mesa da nossa mesa. Impondo, né? Impondo, Foi isso. Mas foi uma escola também muito grande. Eu não sei se eu comentei contigo, pela Etihad, eu tive 3 experiências sensacionais. Eles me mandaram para Nova York, eu fiquei 2 meses lá operando o voo de Nova York, que era a menina, ainda é até hoje a menina dos olhos da Etihad, né? São 2 voos diários de JFK para Abu Dhabi. E depois fiquei mais um mês em Toronto, também ajudando lá na operação, foi bem legal. E passei 40 dias em Abu Dhabi, num projeto lá, ajudando eles num projeto da transferência de bagagens na pista. Projeto gigantesco lá, porque eram 4.000 malas por hora, era uma coisa assim, que Abu Dhabi é um hub de conexão, né? Pouca gente vai para ficar lá, é mais para conectar. Foi muito boa a experiência. Não, então quer dizer, trabalhar também, né, na aviação internacional te dá essas oportunidades. Mais uma vantagem de ter uma carreira dessas e de falar fluentemente o idioma, principalmente o inglês. Obviamente que eu não aprendi o árabe, tá? Eu só sei falar shukran e afwa. A Patrícia Pereira está aí, César Figueira, tem um monte de... César Figueira, meu querido amigo, grande amigo. Também Clara Rangel, entrou uma outra pessoa aqui falando com você, Ale, o Caredu, deixa eu ver, Marlúcia, Mariana Teixeira, Thaís Raquel,
muita gente aí entrando. Eu olho aqui para o lado porque o computador aqui também mostra. Ah, agora que eu vi aqui a Josie. Josie, um beijo para Isso. você. Minha ex-colega da Etihad. Show de bola. É Legal. muito legal. E hoje, Alexandre, você está numa uma outra vibe aí no setor aéreo, que é na Atlas Air, trabalhando não mais com passageiros, mas com cargas. E aí eu queria Isso. saber como é que foi essa mudança e como é que está esse momento atual. Rapaz, pois é, né? Quando eu saí da Etihad, né? Eu já estava com uma idade avançada, né? 55, se eu não me engano. E 56, 55, 56. Bom, eu achei que ia ser bastante difícil, né? Voltar ao mercado, pela questão da idade, né? Não pela questão da experiência, né? A gente fica bastante preocupado. Eu estava em São Paulo, morando na capital, e realmente as oportunidades em aviação para você ser funcionário da empresa aérea são poucas no Brasil, aviação internacional, né? Tem muita oportunidade para terceirizado, mas para funcionário orgânico, né? E no meu nível já de gerente, muitos anos, é bem complicado. Então, fiz uma extensa pesquisa tal, e não consegui assim nenhuma luz no fim do túnel. E eu nunca tinha pensado realmente na aviação de carga, né? Porque assim, o que eu sabia de carga era da carga que embarca no avião de passageiro, que geralmente é pouca, né? Uma quantidade menor e você não se envolve muito, porque isso já faz parte do balanceamento junto com as bagagens, né? Não é uma coisa assim que seja um foco principal na aviação de passageiro. E aí, uma ex-funcionária minha amiga hoje, a Joana, não sei nem se ela entrou aí, a Joana Canelas, me mandou uma mensagem, falou, chefe, me chamando de chefe, né? Chefe, você já voltou para o mercado? Você está trabalhando? Como é que tá? Eu falei, não, estou em casa, estou buscando oportunidade. Ela falou, você já procurou a Atlas Air? Eu falei, Atlas Air, aquela empresa de cargas? Ela falou, eles estão procurando um manager para o Brasil. Aí foi nessa, a Joana deu essa dica, eu entrei, fui para um processo seletivo e fui entrevistado 3 vezes em Campinas e aqui estou hoje morando em Indaiatuba, cidade que fica a 10 quilômetros do aeroporto de Viracopos, onde a gente opera aqui na Atlas. E assim, foi um divisor de águas em todos os sentidos, né? Eu continuo na aviação, porém a aviação de carga, exclusiva de carga, é muito diferente da aviação de passageiro. É outro mundo, eu tive que me reinventar, né? Primeiro eu passei 22 dias no Alabama fazendo cursos de peso e balance, né? De peso e balanceamento, de Load Master, me formei em Load Master, porque é outro mundo, não tem nada a ver com aquela carguinha que você coloca no porão do avião onde vão as bagagens dos passageiros. Nós estamos falando de um 747, 400 e 800, um monstro, totalmente oco por dentro, onde você coloca até 130 toneladas de carga, cargas assim as mais variadas possíveis em termos de peso, tamanho, densidade. Então você tem que ter curso, você tem que saber lidar com aquilo ali, é um outro mundo. Às vezes ocupa o metro cúbico, em termos de espaço, ocupa pouco espaço, mas o peso é enorme, não é isso? Às vezes ocupa um espaço grande, mas o peso é diminuto, Exatamente. é menor, eu quero dizer, né? Uhum. Então tem tudo isso, né? Tudo isso. Por exemplo, a gente exporta com bastante frequência sapato, né? O Brasil é um grande exportador de sapato. A gente recebe cargas de sapato quase que diariamente, de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e de Franca, aqui no interior do estado de São Paulo. E sapato é uma carga que tem uma cubagem, a gente chama isso de cubagem, né? Que é o volume. Uma cubagem gigantesca, mas não tem peso. Então, é um problema até para você balancear a aeronave, que você tem uma carga volumosa, alta, mas são caixas frágeis e leves. E do lado dela tem uma turbina de avião, que a Atlas é a maior transportadora de turbinas da Boeing, né? Entre Brasil e Estados Unidos. Isso aí depois eu vou comentar sobre essa questão.
uma turbina de 737, por exemplo, que é pequena, bem menor do que uma carga de sapato, ocupando um espaço muito menor ao lado dessa carga de sapato, que pesa 5 toneladas. Aí deixa o avião desbalanceado. Aí você tem uma série de técnicas, né? Ó, acabou de entrar aí a Juliane. Oi, Ju. Ju trabalha lá comigo, em Viracopos. Ela é a gerente de uma empresa que presta serviço para nós, parceiraça aí nossa. O nome dela é Enai Luz. Ela botou ao contrário o nome dela, mas é essa. Tá. Juliane. E... São os recursos que as pessoas usam para ter um nome no Instagram, né? É isso aí. Então, ó, ela já botou aí, oi, ali, tudo bem? Tudo ótimo aí. Para você, Alexandre, qual a maior diferença entre transportar passageiros e transportar cargas? O que você sentiu? A maior diferença desses dois segmentos que você já atua, né, ainda? Então, assim, agora começou agora, eu já tem 4 anos que eu estou aqui, né? E começou a segunda paixão da aviação. Porque a carga é fascinante, assim como é o passageiro. Tem as vantagens e tem as desvantagens, né, Fernando? As vantagens até em tom de brincadeira, mas toda brincadeira tem um fundo de verdade, a gente comentou isso outro dia, é que não tem aquele estresse do passageiro, né? Eu sinto falta, claro, das pessoas, eu sou muito uma pessoa que faço muita amizade fácil e tal, você não tem passageiro. O avião é um enorme oco que vai só cargas, que vão cargas que não falam, né? Mas, claro, tem os pilotos, tem o mecânico e tal, mas não é a mesma coisa. Você perde aquele encanto, mas você tem menos problema, né? Menos estresse, vamos dizer menos assim. Aborrecimento. Menos aborrecimento, porque os problemas com a carga, eles são resolvidos de forma administrativa, e como a gente tem muitos voos, a gente tem como acomodar as cargas que não embarcam. Uma pessoa aí, a Pacheco, Eli, falou, a carga não reclama nada. É bem isso aí mesmo, A carga não reclama. Minha mãe entrou aí falando a mesma coisa. Carga não reclama. Fala nada, eu posso chutar que ela não reclama, posso fazer overbooking, é maravilhoso, realmente. A desvantagem é que é isso que eu te falei, a gente perde esse contato com o público, que eu adoro, e também a questão de, você sabe que quem trabalha em aviação, né, a gente tem os benefícios de voo, né? Na carga não tem isso, porque não tem como voar no cargueiro. No cargueiro só tem espaço lá para os pilotos, e os pilotos, copilotos e mecânico, né? Aquela tarifa lá reduzidíssima, premiada, não existe. Não tem. A gente tem uns descontinhos aí, mas não vale a pena. Na verdade, agora me tornei cliente frequente da Azul, né? Por morar próximo a Viracopos e aqui só tem Azul, né? Então já virei diamante na Azul de pagar passagem. E nesse momento que o mercado de turismo está parado, como é que está o movimento das cargas, então, no aeroporto? Porque o mercado de turismo reduziu, acho que a menos de 10% do que estava. Me parece que hoje só tem 2 voos conectando Fortaleza a São Paulo, da Gol, e 2 da TAM, eu acho. E para você ir, por exemplo, aqui para Recife, você tem que ir para São Paulo para ir para Recife de avião. Hoje, sim, nesse momento. E aí, como é que está o movimento das cargas? Assim, também deu uma parada? Como é que está isso? Então, aqui em Viracopos, né, igualmente em Guarulhos e Galeão, a redução de passageiro foi na casa dos 90%. Uma coisa assim grandiosa, né, por conta dessa pandemia aí. E quando começou a pandemia, começou os primeiros anúncios da Covid aí, eu fiquei meio apreensivo, né, achando que a gente ia ter algum impacto severo, né? Mas, na verdade, o que aconteceu foi o contrário, né? E todos os dias hoje eu acordo e agradeço a Deus por isso, cara, porque a gente não só manteve todas as frequências, como aumentamos frequências devido à pandemia. A gente, antes da pandemia, eu tinha 9 frequências semanais no Brasil, 6 em Viracopos e 3 em Manaus. A gente opera em Viracopos e Manaus, né? Regularmente. E hoje eu tô... 6 é uma por dia, de segunda a sábado, mais ou menos isso? Na verdade, são 2 na terça e segunda e sexta não tem. Então, 2 na terça, 1 na quarta, quinta, sábado e domingo. Tá.
E hoje eu estou com as mesmas 3 em Manaus e estou com pelo menos mais uma frequência em Viracopos. Tem semana que eu tenho mais 2, na segunda e na sexta. Tá? E o volume tá gigantesco, né? Há 2 semanas atrás, a gente bateu o recorde de peso máximo de decolagem aqui em Viracopos. Eu tive até que pedir uma autorização especial da torre para decolar com a aeronave tão pesada, né? A gente decolou peso total da aeronave, um 747-800, que é aquele jumbo, é o último jumbo que tem, né? É o jumbão, com 408 mil quilos, peso total, incluindo a aeronave, e o nosso recorde anterior tinha sido 398 mil. Então foi uma coisa assim monstra, né? Foram 117 toneladas de carga nessa aeronave. A gente, no jargão aqui, a gente fala que ela Arley entrou agora. Ela decolou. Oh, o nosso amigo Arley aí. Grande Arley. A gente fala no jargão aqui que essa aeronave decolou raspando a barriga na cerca. Terrível, né? E assim, mas quer dizer, ou seja, o turismo parou mas o negócio da carga não para, ele aumentou. Você consegue fazer alguma relação? Algum problema de algum piloto ficar doente, alguma coisa assim? Ouviu falar de alguma coisa desse tipo, não? Não, a Atlas está tomando as medidas, né, bem severas, né? Todas as aeronaves, elas são desinfectadas em todos os pontos de parada, inclusive aqui em Viracopos. A gente contratou uma empresa que faz esse serviço. O avião pousa, faz o calço, sai a tripulação, que troca de tripulação, e entra uma equipe de limpeza para desinfectar a aeronave. Os pilotos têm um kit dentro da aeronave e nós não tivemos nenhum caso ainda, né? Graças a Deus, aqui no Brasil, de nenhum piloto que ficou doente pela Covid. Já tivemos nos Estados Unidos, acho que 1 ou 2 casos, mas nada aqui, né? E a gente conseguiu aí manter os contratos, né? Hotel, porque, por exemplo, a cadeia de hotéis que a gente hospeda a tripulação aqui, a maioria dos hotéis fecharam. Eles mantiveram o da tripulação aberto, exclusivo para a Atlas, né? Só os únicos hóspedes são os pilotos da Atlas hoje no hotel Radisson aqui de Campinas. Mas o que a gente conseguiu contornar bem, os funcionários estão tomando todas as precauções, né? Tudo isso que a gente ouve aí de precaução na mídia, né? Do álcool gel, da luva, da máscara, de lavar as mãos, enfim. É uma coisa constante que é um novo normal, né? Que a gente tem que se acostumar. Falando de novo normal, como é que está a tua rotina de trabalho? Porque você, 60 anos, eles respeitaram a questão aí, como você falou, da idade, né? Como você pode ver, né? Aqui pelo pano de fundo, tem um belo quadro aqui, né? Cortininha, estou na sala da minha casa e estou de home office, cara. Apesar das operações estarem bombando, né? Eu estou de home office, eu estou indo uma vez por semana ao escritório, às terças-feiras, que é um dia que eu tenho 2 voos, então vou lá, dar um alô no pessoal e fico na minha sala, onde eu trabalho sozinho, faço o que eu tenho que fazer e volto para casa. Estou nessa rotina, né? De ficar em casa, 60 anos, não dá para brincar. A empresa autorizou todos aqueles com 60 anos para cima a ficar em casa. E óbvio que eu decidi por conta própria ir uma vez por semana, porque não dá para ficar sem ir nenhuma vez. Acho que também é um pouquinho de exagero, seria um pouquinho de egoísmo da minha parte também, não mostrar a cara lá para minhas equipes, né? E dizer, pessoal, estou aqui, qualquer coisa, né? Mas a equipe está motivada e está tudo tranquilo, a gente não teve nenhum caso aqui também. O trabalho não para, né? Você falou que o trabalho não para, né, cara? A motivação é grande, porque vários colegas perderam o emprego, né? Por exemplo, meus ex-colegas da United, da Delta, que eu converso, a grande maioria está em casa com licença não remunerada, alguns estão com 20% do salário, outros só têm o vale-refeição e o plano de saúde, enfim. A situação não está fácil, né, Fernando? Então, a gente tem que dar graças a Deus aqui, a gente que está conseguindo operar bem. E a outra questão é que a carga não pode parar, né? Já parou o mundo. Se parar a carga, aí a vaca vai para o brejo, né? É verdade. Como que os produtos entram e saem no país, né?
Isso não pode parar. Então, o que eu estava falando contigo no outro dia é que mudou um pouquinho, né, as cargas que a gente exporta, né? Depois da pandemia, coisa, normalmente Opa. estamos exportando agora bastante perecível, né? Tipo peixe fresco, gengibre, várias cargas aí de coisas perecíveis, de alimentícios, né? Que não era muito comum a gente levar. Mas se Acredito que vocês não levavam, alguém levava ou não alguém era? levava. Isso, Alguém alguém levava. levava. É porque agora diminuiu muito os voos. Vocês aumentaram a frequência, mas eu acho que aquela oportunidade que tinha nos voos de passageiros, como você falou, essa não existe mais, né? Então também por isso que aumentou o volume de vocês, não é isso? Tem uma ligação, né? Uma Exatamente. coisa leva a outra. É Exatamente. sempre aquela história de que quando uns choram, outros vendem lenço, né? No caso, Exatamente. vocês estão na turma que está vendendo lenço. Estamos vendendo lenço. É isso aí. Olha quem Ah, entrou aí, Natália Na- Abreu. Natália Abreu, dando aqui a nossa prestígio para a nossa audiência. Muito bom, Nossa obrigado. querida Nath, agora ficou luxo aí, hein? A É, entrevista aí. agora estamos chegando no final, né? Já está chegando no final. Já estamos chegando no final. Ó. Tem carga sobrando no mundo, equipamentos médicos e comida. O Arley está dizendo aí. É isso aí, meu amigo Arley. Muita coisa para ser transportada. E aí, assim, por último, é isso que você falou. Do setor aí que você ouve do aéreo hoje, dos seus amigos, tem muita gente sofrendo, não está fácil para ninguém. O que você espera de um cenário mais para frente, quando pelo menos tiver um coquetel de cura, uma vacina? Como é que você pode dar uma previsão aí da sua Vai, experiência de mais de 40 anos com é, turismo e o, sem, 27 na sem, aviação? sem dúvida nenhuma, não volta a ser o que era antes, né? O mundo era um antes da pandemia e outro depois. Não, ninguém pode ter a ilusão de que vai voltar ao que era normal. A Delta, a American, a United, as grandes americanas já anunciaram que se voltassem ao normal hoje, tomariam 5 anos para conseguir recuperar as perdas e mesmo assim, daqui a 5 anos, conseguiriam voltar até uns 70% do que eram antes. Então, ninguém mais volta ao que era. Muitas empresas vão fundir com outras, né? Vão fusionar. Muitas empresas pequenas vão quebrar, como já estão quebrando. A própria Avianca já anunciou várias empresas de low cost na Europa, nos Estados Unidos. Não tem jeito. O impacto foi muito grande, está sendo, né, muito grande com essa pandemia. Mas eu acho que aos pouquinhos vai retornar. Acho que a gente vai sofrer no começo com tarifas altas, né? Quando for declarado o fim da pandemia, que as pessoas começarem a viajar de novo, as tarifas vão estar um pouco altas, porque vai ter menos oferta para muita demanda, né? E eu acho que é isso. E Até também ajustar, né? Até ajustar até aí. ajustar, até ajustar. E acho que o que eu estava comentando contigo no outro dia, que vai haver no começo, vai haver e eu espero isso, sinceramente, até pelos nossos amigos aí, Arley, Natália e tantos outros, né? Esse rapazinho que entrou aí agora, o Pedro Torres 9 aí, que eu conheço ele há um bocado de tempo, meu filho, É, que trabalha no setor do turismo, né? Eu acho que vai haver um grande incentivo para o mercado nacional, aquilo que eu estava conversando contigo. As pessoas ainda vão ter receio de entrar em grandes viagens de avião, né? Vão pegar voos menores e vão dar mais um incentivo ao Brasil. Então, a gente está numa esperança aí de que, quando retorne isso, se aqueça bastante o mercado doméstico, do turismo doméstico, que o Brasil tem muito para oferecer, você sabe melhor do que eu isso. Né? O Brasil é um continente, um país é verdade. maravilhoso, com cenários deslumbrantes, grande hotelaria, grande gastronomia. O Brasil não precisa ficar devendo nada a ninguém, né? É verdade. Eu acho que o turismo nacional vai dar um boom. Nesse momento, as tarifas estão, para quem comprar hoje, elas estão mais baratas, né? Porque ninguém está procurando. Mas quando parar e vai ter Hoje uma procura hoje grande. está muito bom para comprar oferta isso. Você acha que em setembro, outubro, novembro você consegue viajar e já acha que isso aí tá. A hora é essa. Eu estava vendo passagens aí
outro dia para Porto Alegre, praticamente de graça. É Praticamente de verdade. graça. Então, Ale, é a hora. acabou nosso tempo, vou Acabou agradecer nosso tempo? você aqui. Agora que a Obrigado, conversa está viu? ficando boa, tô A brincando. conversa tá ficando boa, mas